Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu retomo aqui a minha palavra para fazer eu recebi hoje um pedido que eu fiz nos termos do artigo 18 de todas as atas que foram elaboradas pelo Comitê de Enfrentamento à Covid aqui em Bauru, desde a época do prefeito Gazeta, e também agora as atas elaboradas nessa gestão. E por que essas atas do comitê ela é importante? Ela é importante porque ali, aquela equipe que compõe o comitê é uma equipe técnica, respaldada pela ciência, respaldada pelo conhecimento técnico, e quem dá a palavra final não é o comitê e nem o secretário. Quem dá a palavra final é a prefeita ou o prefeito. Então, o que nós vamos analisar com essas atas que nós estamos em mãos? Para saber o teor da discussão, a vida nessas reuniões, a decisão melhor, a decisão mais adequada a ser tomada para o enfrentamento da pandemia, se essas decisões foram, de fato, acompanhadas, ou seja, adotadas aquela que foi decidida pelo comitê, ou não. Sabe por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, hoje nós tivemos aqui alguns vereadores se pronunciando sobre o falecimento de pessoas em razão da pandemia. Nós temos aqui o nosso vereador, o Guilherme Berriel, que teve o infortúnio de perder o seu pai e perder o seu irmão. Então, nós tivemos assim um exemplo bem próximo de nós, né? E é isso nós temos que analisar, porque é o seguinte, essas decisões, por mais duras que sejam, elas competem ao chefe do Poder Executivo. Então, o chefe do Poder Executivo, que seja sendo simpático ou não, ele tem que seguir as orientações do seu comitê. Se ele não seguir as orientações do seu comitê, ele passa a ser o responsável pela decisão e não o comitê. É a mesma coisa quando o chefe do Poder Executivo precisa tomar uma decisão sobre um determinado assunto e ele recorre a um procurador da prefeitura, um consultor jurídico, para que ele possa ter um parecer. O parecer não é a decisão final, mas ele é orientativo ao chefe do executivo. E muitas vezes, quando o chefe do executivo contraria o parecer, e se nós tivermos um problema lá na frente, ele responde pelo fato de não ter seguido o parecer jurídico. Eu estou dizendo isso porque a responsabilidade para a tomada de decisões no município não é da Câmara, não é do comitê, mas sim do chefe do Poder Executivo. Então, eu vou analisar todas as atas do Comitê de Enfrentamento para verificar e analisar e avaliar se as decisões feitas pelos prefeitos, pelo chefe do Poder Executivo, por meio de decreto, elas acompanharam o parecer do comitê. Eu vou fazer isso e não tenho nenhuma preocupação, nenhum problema, se porventura tiver que, no momento oportuno, pedir uma instauração de uma nova investigação a respeito disso. Se porventura não passar aqui na Casa de Leis, não me preocupo, eu recorro ao Judiciário e represento junto ao Ministério Público, que assim o farei. Então, eu quero deixar bem claro que a minha decisão ou a minha opinião eu vou emitir no momento oportuno e vou me manifestar a respeito. Eu gostaria de falar isso porque é um documento que eu aguardava e chegou hoje, praticamente no horário que antecedia aí o início da sessão, e eu não queria, em hipótese alguma, me comprometer com nada. E na semana que vem eu vou pedir explicações, e não sei se o prefeito ou a prefeita, tem alguém que nos ouve,
mas é sobre um TAC do Ministério Público, junto com a Prefeitura Municipal, assinado em 25 de janeiro de 2018, né, que foi assinado lá para abrigar alternativamente algumas pessoas que estavam lá no Jardim Marabá. E essas pessoas foram colocadas lá no Parque Roosevelt, perto do cemitério do IP, e o que era provisório virou definitivo. Ou seja, virou um loteamento clandestino. Cristo Rei, né? Pergunto, quem vai resolver esse problema? Cristo Rei. Cristo Rei? Ah, o cemitério Cristo Rei, desculpe. Isso, não é o Cristo Jardim do IP. Cemitério Cristo Rei. Muito obrigado, senhor presidente.